Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nosso Cristo, rogai por nós. Então, esta aula seria sobre o famoso Código da Vinci. Não o Código da Vinci de que foi falado tanto em um livro, baixíssimo livro intelectual que saiu aí, e que é vendido para as multidões como se fosse uma nova moda ou uma abobrinha em fim de feira, né? Vai abaciada. Esse Código da Vinci só serve para fazer canúnias e blasfêmias contra Cristo, baseado em mentiras e ficções sem valor nenhum. Há verdadeiramente um código nos quadros renascentistas, mas esse código não é uma coisa fundamentada em ficções, fábulas ou historietas inventadas para fazer escândalo e para difundir blasfêmias contra Deus e contra a Igreja. O Renascimento foi realmente um movimento que tinha uma doutrina oculta, uma doutrina secreta. O próprio nome Renascimento significa algo disso. É o renascimento do ser humano, uma transformação mais profunda que divinizaria. Em geral, os livros não dizem nenhuma palavra sobre as verdadeiras doutrinas do Renascimento. Os livros comuns de ginásio e de colégio ou professores de cursinho citam-se apenas os grandes pintores, os grandes artistas do Renascimento, se fazem críticas à Idade Média, 2 ataques à Igreja, um falatório escandaloso sobre os papas renascentistas que deram base para muitos escândalos, e pronto, está dada a aula do Renascimento, do qual não se diz coisa mais profunda. Recentemente, li um livro aqui de uma grande autora, Frances Yates. Deixa eu ver se... Frances Yates, sobre Giordano Bruno e a tradição hermética. É um livro bem interessante, publicado em português. Então, na página 180, ela diz o seguinte, que o Renascimento e a modernidade são magia mais gnose. A modernidade é antropocentrismo operativo, magia operativa, uma magia antropocêntrica. Então, esse conceito que o Renascimento e a modernidade são magia mais gnose, quase não é dito em nenhum lugar no Brasil. Na Europa ainda se diz isso, os meios cultos se conhecem. Mas aqui não. Aqui só se procura o que é sensacional e não aquilo que é profundo. O que é sensacional e superficial. Então a modernidade é magia mais gnose. Isso é importante, desde o ponto de vista religioso agora, porque o Vaticano II quis exatamente conciliar o pensamento da Igreja com o pensamento do mundo moderno. Ora, os especialistas como a Frances Yates dizem que a modernidade é o triunfo do antropocentrismo e que ela é magia e gnose. Como é que a Igreja pode se considerar com a magia e com a gnose? Isso é um absurdo, não dá. Tinha razão, então, o Pio IX condenando a tese de que o pontífice romano ia se conciliar com o liberalismo, o progresso e o mundo moderno. Não pode, não há conciliação entre o catolicismo e a gnose, que são 2 concepções de Deus e do mundo completamente opostas. Para a gnose, o mundo é mau. Para a Igreja, o mundo foi feito por Deus, que é bom, e tudo que ele fez é bom, como está no Gênesis. Para a gnose, a divindade é imanente, é aprisionada no mundo, como um espírito deve se libertar da matéria. Para a Igreja, Deus não é imanente, mas transcendente. Para a gnose, a magia tem razão de ser. Para a Igreja, não. A magia sempre implica em algo preternatural. Para se compreender o código que existe nos grandes quadros do Renascimento, nas grandes obras renascentistas, é preciso compreender qual é a doutrina mais profunda do Renascimento. Então, antes de passar a análise
dos quadros de Botticelli, que eu quero examinar hoje, de Leonardo, alguns deles, e os afrescos de Michelangelo na Sistina, eu queria dar alguma coisa anterior, que é como nasceu o Doutrina do Renascimento.